Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Conversa Segura. Eu sou o José Borges e estou aqui para trazer informações valiosas de forma acessível e agradável. No episódio de hoje temos a presença especial da doutora Kelly de Freitas, ela que é médica endocrinologista e metabologia. Se sinta muito bem-vinda, doutora Kelly. Obrigada, Borges. Obrigada ao Hospital São Lucas pela oportunidade. A oportunidade é nossa de podermos compartilhar esses conhecimentos com a senhora. Obrigada. Por nada. Fique com a gente e aproveite para descobrir tudo o que você precisa saber para cuidar melhor da sua saúde de forma simples e direta. Vamos lá? Doutora, quando pensamos nessa especialidade endocrinologia, o que é exatamente esse profissional faz? Bom, a endocrinologia é uma especialidade assim excepcional, né? Por quê? Porque ela cuida, né, das glândulas do corpo, né? Glândulas. As glândulas, Sim. elas são responsáveis por manter o funcionamento do nosso corpo, funcionamento adequado. Então, existem várias glândulas no nosso corpo. A tireoide, paratireoide, hipófise, hipotálamo, o intestino, né? Existem uma gama de glândulas que vão produzir hormônios que são moléculas responsáveis por manter o funcionamento adequado. Isso é muito importante saber. Dentro dessas condições, quais são as mais comuns que são tratadas, assim, que os pacientes procuram para tratamento? Na verdade, existem, né, várias procuras por diversas situações, mas os mais comuns mesmo são a obesidade, né? Obesidade. O diabetes, né, que tem aí a questão do pâncreas, que, né, produz a insulina, que vai fazer com que você tenha um bom controle glicêmico durante o seu dia aí, com relação ao que você consome diariamente. Então, nesse sentido, os hormônios afetam de formas diferentes o nosso corpo. E havendo essa alteração é onde que há necessidade de procurarmos o especialista para iniciar um tratamento correlacionado a essas discrepâncias. Isso mesmo. Na verdade, eu costumo falar que o endocrinologista, ele é essencial, não só às vezes pela questão do diabetes, mas para um controle corporal mais harmônico. O paciente às vezes quer fazer algum tipo de suplementação, né? Não só tratar as doenças crônicas, mas fazer um acompanhamento mesmo com relação ao metabolismo. Bom, a senhora citou aí a questão do diabetes. Quais são os tipos de diabetes que são os mais comuns? Bom, existem os mais comuns, é o diabetes tipo 2, né? Diabetes tipo 1, né? Existem outros diabetes que são autoimunes também, sim, né? Relacionados aí com um diagnóstico mais tardio, como o LADA. Assim, o que mais ouvimos é falar, as pessoas falam, eu tenho diabetes tipo 1, eu tenho diabetes tipo 2, mas qual que é a diferença? Na verdade, o diabetes tipo 1 é uma falência completa, né, da produção de insulina pelo pâncreas, e o diabetes tipo 2 está relacionado mais com a resistência à insulina, né? Então, o diabetes tipo 2, ele é uma condição multifatorial, né? Está relacionada com o ganho de peso, uma alimentação às vezes não tão balanceada, né? E também a falta de atividade física, né? Então, o diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, é uma doença de alta prevalência mundial, né? E como a gente sabe que é uma doença que na maioria das vezes o paciente é assintomático, sim, né? Sim. Aqueles sintomas clássicos, né, de insulinopenia, como emagrecimento, boca seca, vontade de beber água, ir ao banheiro toda hora para urinar. Isso aí é uma quantidade muito pequena de pacientes que evoluem com esses sintomas para a gente deflagrar um diabetes. Mas quais são os primeiros indicativos que o paciente pode estar desenvolvendo esses sintomas? Como eu te falei, o diabetes ele é assintomático. 50% dos pacientes não sabem que são diabéticos. Por isso, da necessidade de uma triagem adequada. A Sociedade Brasileira de Diabetes, ela preconiza alguns critérios para rastreio do diabetes. Porque quando o paciente chega a deflagrar uma hiperglicemia, às vezes ele já está num estágio bem mais avançado, com comprometimento já micro e macrovascular.
Então, ó, uma situação bem adiantada assim, do sistema, Isso. né? Então, a importância de procurarmos cada vez de forma mais precoce o atendimento médico, um especialista, para poder tratar essas doenças que nos atingem. Sim. E nesse sentido, doutora, há alguma correlação? Meu pai, minha mãe teve diabetes tipo 2, eu como filho, como filha, posso desenvolver essas características também? Sim, com relação ao diabetes tipo 2, as bases genéticas, por exemplo, assim, um irmão com diabetes tipo 2 tem mais chance de ter um diabetes tipo 2 na família do que um diabetes tipo 1. Entendeu? Então, as Interessante. bases genéticas são mais tendenciosas ao diabetes tipo 2. Realmente eu não sabia disso, então por isso que é sempre bom estar procurando especialista para nos orientar e iniciar os tratamentos, acompanhamento o quanto mais inicial melhor. Bom, a senhora falou sobre as pessoas que já têm desenvolveu essa doença tipo 2, diabetes tipo 2, mas como correlacionar com a boa alimentação, práticas de exercício? Quer dizer, se eu praticar bons exercícios e ter uma boa alimentação, esses índices que estão me ocasionando, eu vai melhorar a minha condição? Sim, é bom deixar assim, bem, bem explicado, Claro, né, com sim. relação ao tratamento, porque o tratamento do diabetes tipo 2 ele é multifatorial, né? Existe o tratamento não farmacológico, que entra aí no caso um controle alimentar adequado, atividade física e o Sim. tratamento medicamentoso. Doutora Kelly, quais são as estratégias para iniciarmos o tratamento do diabetes? Bom, existem 4 pilares hoje que a gente considera fundamental para poder fazer a estratégia de tratamento do paciente diabético. Primeiro, a gente leva em consideração, lógico, o nível de glicohemoglobina. Principalmente no diagnóstico, quando o paciente tem o diagnóstico de diabetes, ela é indicada para a gente direcionar a intensidade do tratamento e também para acompanhar aquele paciente para ver se o paciente precisa de um ajuste medicamentoso ou não. O segundo é a taxa de filtração glomerular, né? A gente precisa de saber como está funcionando o rim, porque através desse parâmetro a gente vai escolher medicamentos adequados e também doses adequadas de acordo com a função renal do paciente. E em terceiro, o risco cardiovascular. Hoje a Sociedade Brasileira de Diabetes ela orienta que todo paciente com diagnóstico de diabetes tipo 2 seja classificado com relação ao risco cardiovascular, para depois traçar a melhor estratégia com medicamentos que sabidamente, através de estudos, evoluem, né, com a redução do risco cardiovascular. E em quarto lugar, o tratamento da obesidade, porque a gente sabe que existem medicamentos eficazes para o tratamento da obesidade e com a redução do peso, em cerca, por exemplo, de 5% do peso, o paciente vai ter uma melhora do controle glicêmico. Isso é muito importante. Mas há alguma correlação voltado à questão da idade? Com relação a medicamentos que você Com fala? relação ao desenvolvimento desta doença? Não, hoje em dia a gente sabe que com alterações dos hábitos alimentares Alimentares, né? que estão cada vez piores, Infelizmente, a maior incidência, né, da obesidade, então a gente encontra adolescentes com diabetes tipo 2. principalmente a questão dos alimentos Sim. processados, né? Com relação ao tratamento não farmacológico, a gente tem que deixar bem ciente, né, as pessoas estarem bem cientes da importância da alimentação. A orientação nutricional ela deve ser individualizada e acompanhada pelo profissional competente, que é o nutricionista. Porém, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela coloca em linhas gerais algumas orientações para a gente passar para os pacientes, como, por exemplo, a redução, né, da ingesta de alimentos com adição de açúcares, uma redução aí da quantidade de carboidrato, né, ingerido durante o dia. Se você for, né, ingerir os carboidratos, que esses carboidratos sejam com baixo índice glicêmico, como por exemplo as verduras, as frutas, os grãos integrais, né, os legumes e as verduras. Já com relação à parte proteica, ela orienta
uma ingesta de 1 a 1,5 gramas por quilo por dia, né, durante a dieta diária do paciente, desde que o paciente tenha uma função renal preservada. Com relação às fibras, 25 gramas por dia, que vai atuar aí melhorando aí esse controle glicêmico. E com relação às gorduras, cerca de 25 a 30% de gordura, para melhorar aí, para reduzir o risco de doença cardiovascular. Muito importante isso. Mas, doutora, de repente o paciente percebe que ele está ganhando muito peso. Isto é um indicativo de algum desequilíbrio hormonal? Sim, na verdade, a gente sabe que existem alguns hormônios, né? Tanto hormônios incretínicos quanto hormônios centrais, que vão atuar nesse equilíbrio do peso corporal diário, né? A gente temos alguns hormônios que são importantíssimos, como a leptina, a grelina, e eles vão atuar de maneira a manter, né, o seu equilíbrio ali corporal. A gente sabe que quanto maior a perda de peso, a gente tem uma tendência a ter o reganho por mecanismos que o nosso corpo entende como protetores para tentar voltar ao maior peso que a gente tem. Né? Então, isso aí, por isso a importância do profissional durante uma tentativa, durante o início do tratamento para obesidade, porque nós vamos tentar burlar esses mecanismos que fazem com que o paciente volte a ter o peso anterior. Tem que identificar todo um histórico, né, desse paciente para poder entender o que realmente está acontecendo. E a partir daí tem a melhor estratégia para iniciar esse tratamento. Isso mesmo. Isso é muito importante. Bom, referente ainda à questão de desequilíbrio hormonal, como que isso pode correlacionar os problemas metabólicos? Bom, o desequilíbrio hormonal, ele é multifatorial, né? Está relacionado com a dieta, está relacionado com a falta de um sono restaurador, né? Porque a gente sabe que durante um sono você tem um equilíbrio desses hormônios, então se você tem um sono de má qualidade, você vai desregular, aumentar níveis de hormônios que são mais orexígenos, né? Mais um indicativo. Então, eu estou tendo de forma sequencial, acordando com o corpo cansado, assim, mas eu dormi a noite toda, tenho a sensação que eu dormi a noite toda, mas por que eu estou cansado? Então, existem algumas estratégias para facilitar, né? Você tem um sono mais adequado, que é a redução, né, aí da exposição às telas, horas antes de dormir, uma alimentação mais leve. Nos dias de hoje, cada vez mais ficamos ligados às telas. Isso mesmo. Mas fica aí, né, uma dica para todos aí, tudo com moderação e procurar um profissional adequado para poder iniciar esse tratamento aí, e assim melhorar a nossa qualidade de vida. Bom, e assim chegamos ao final de mais um episódio Conversa Segura. Foi um prazer imenso ter a doutora Kelly de Freitas conosco hoje. Antes de encerrarmos, doutora Kelly, a senhora gostaria de deixar algum recado, algumas considerações para o público que nos vê? Bom, sim, eu agradeço primeiramente a toda a equipe pela oportunidade e deixo aqui um recadinho para vocês. Toda e qualquer condição metabólica, ela tem como ser revertida, né? Qualquer alteração hormonal, que seja uma hiperfunção ou hipofunção hormonal, ela tem e deve ser corrigida. Então, tem que procurar um profissional competente para você ter uma qualidade de vida melhor. É isso aí. Bom, esperamos que você tenha gostado e que as informações compartilhadas sejam úteis para você no seu dia a dia. Fique ligado, pois na próxima semana voltamos com mais conversas informativas e descontraídas para ajudar você a cuidar melhor da sua saúde. Até lá, cuide-se e continue bem informado. E até o próximo episódio.